Queridos, a voz da bispa ainda não está boa, mas Deus dará graça, amém? Essa semana foi terrível, fiquei sem voz e continuo ainda sem a voz, certo? E para melhorar, hoje acordei com tosse. Então, estou na graça do Senhor. Glória a Deus. Quantos podem já dizer que já está sentindo a unção do Espírito Santo neste lugar? Amém? Quero dizer a vocês que eu já estou vendo uma atmosfera diferente aqui do Senhor. Eu falei para o Robson, quando eu entrei aqui na casa do Senhor nesta noite, que eu via uma nuvem de glória neste lugar. Antes de começar o culto, eu falei para ele: ô Robson, está nublado o altar? Ou é impressão minha? Está empoeirado? O que está? Lembra? Estava tudo nublado. Ele falou assim: não, bispo, está tudo normal. Eu falei: não. Eu falei: deixa eu ir lá fora para me ver. Aí eu fui lá fora e lá eu via tudo normal. Aí quando eu entrava aqui para dentro, parecia que estava assim, tudo nublado. Eu falei assim: não, tem alguma coisa diferente. E é a nuvem de glória do Senhor que está neste lugar. E eu ia até trocar com a pastora Ela. Eu falei, liguei para a pastora Ela: vamos trocar que minha voz está ruim. E eu até ia trocar mesmo, mas o Espírito Santo falou: não, você vai falar de mim nesta noite. E tem uma pessoa aqui que falou: ô mãe, você vai falar de novo dele? Aí eu falei para ela: é que eu sou assim com ele. Amém? Glória a Deus. É que para esses últimos tempos, queridos, nós temos que viver em espírito e verdade. A palavra de Deus diz que se você não estiver em espírito, você não conhece a Deus. Se você não estiver em espírito, você não vai conhecer a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 2. Enquanto você abre, eu estarei orando aqui. Senhor, querido Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eu peço ao Teu Espírito, Pai, que venha sobre este lugar com o poder e a manifestação da revelação da Tua palavra, com o poder e a manifestação do conhecimento dela, para que todos tenham sabedoria e entendimento nesta noite. Aquilo que só o Seu Espírito Santo pode revelar. Que não seja nada de mim, porque eu nada tenho, Senhor. Mas eu amo amar a Ti e falar de Ti. E que nessa noite o Senhor me use da mesma forma que o Senhor usou os Seus discípulos, Pai. E da mesma forma, Espírito Santo, que o Senhor levou João para estar no céu, vendo o Senhor frente a frente. Que nós também possamos enxergar mais o nosso Deus. Usa-me, Senhor Deus, segundo o Teu querer e Teu agir. Unja também os ouvidos dessas vidas que aqui estão, para que o diabo não tenha poder neste lugar de tirar atenção ou até mesmo de cochichar. Que o Senhor venha ungir as mentes e o coração nesta noite, porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Eu creio que Teu Espírito Santo vai revelar grandes coisas. Eu creio, Deus, que Ele já está aqui. Desde a hora que eu entrei neste lugar, eu já senti a Tua presença. Esse dia, Senhor Deus, está marcado para que vidas aqui aprendam a andar em espírito e a conhecer a Deus. Por isso eu já Te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem aqui um visitante, o Mateus, amigo da Miade. Ninguém falou dele? Falou? Aí passaram para mim de novo. Amém? Dá um abraço de novo. E antes de eu falar, a Gabriela quer falar uma coisa, né? Ah, Gabriela.
Gabriela diz que tem um recado. Era para me apoiar, não me deixar com mais vergonha. Tô vermelha até nas pernas, meu. Tanta vergonha. Gente, é o seguinte. Dia 24 de novembro, a gente vai estar apresentando o Ministério do Teadesh. Uma peça, Set Me Free, Liberte-me. E não percam, tragam visitantes. Conto com a presença de todos. Quero essa igreja assim, ó, bombando. Bombando. Só que, assim, a peça é um pouco pesada. Eu vou pedir para que... não vai poder ter pessoas abaixo de 14 anos. Tá? E é isso aí. Valeu, galera. É para todo mundo vir. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Nós vamos ler a partir do versículo... 1 Coríntios 2, vamos ler a partir do 6. Amém? Agora eu pediria para que ninguém mais andasse além do povo que está trabalhando, amém? Somente o pessoal que está no diaconato. Então, quem estiver aqui no banheiro, vá. Quem tiver que beber água, vá. Porque eu vi algo no Facebook e é verdade. O pessoal vai no cinema, ninguém sai para ir em lugar nenhum para assistir o filme. Mas na igreja é um tal de levanta e senta que só Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 2,6 diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus predominou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que nós temos que ter a sabedoria não deste mundo. O que Deus quer nos revelar são coisas espirituais. E para que nós entendamos o que é viver uma vida de espírito, você precisa conhecer a Deus.
Muitas pessoas acham que é sobre ler muito, estudar muito, né? Mas não. A palavra de Deus diz aqui que não é sabedoria humana, não é o intelectual humano, e sim as coisas do Espírito de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus, quando foi e deixou o Espírito Santo com os seus discípulos, ele falou para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Nós vemos que os discípulos foram ensinados 3 anos com Jesus Cristo. Andou com Jesus 3 anos, foi ensinado tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus sabia da parte de Deus. E mesmo assim, Jesus falou: vocês não vão fazer nada, vocês não vão pregar o Evangelho em nenhum lugar antes que o Espírito Santo venha. Tal é a importância do Espírito Santo na vida do crente. Um crente sem o Espírito Santo, ele não é nada. Um crente sem o Espírito Santo não tem salvação. Um crente sem o Espírito Santo, ele não é arrebatado. Um crente sem o Espírito Santo não tem entendimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é muito importante. Então é a importância dele que Deus aceita falar mal dele, de Jesus, mas não aceita que fale mal do Espírito Santo. Tal é a importância do Espírito Santo, que desde a criação tudo fez pelo Espírito Santo. Nós tivemos o fôlego de vida através do Espírito Santo. Então ele executa todas as coisas. Então nós temos que andar o nosso dia a dia grudadinhos, ligadinhos com o nosso Espírito Santo. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós temos essa vida de comunhão com o Espírito Santo? Você só vai conseguir isso calando a sua alma. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo na minha vida, porque muitas falhas e muitos sentimentos, emoções, eu deixo a minha alma falar mais alto, e ele tem me ensinado que o Espírito Santo, ele fica caladinho dentro de nós, esperando que nós tenhamos a atitude de dizer: cala a alma, fica quieta e escuta o que o Espírito Santo tem a dizer. Em todas as coisas, em todas as atitudes, em todas as coisas que você fala, a sua vida diária, ela tem que ser diferenciada. E ele tem me tratado, e eu creio que ele vai tratar com cada um de nós aqui. Ele vai transformar os caráteres, porque sem ele não há transformação de vida. É ele que muda quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, e vem a transformação que vai arrancando toda aquela sujeira, todo o pecado. É ele que faz isso. Mas nós precisamos ter uma vida de busca, de entrega e de conhecimento da palavra, e de busca de conhecer a quem você pertence, que é Deus. Não é apenas se entregar no momento de louvor, não é ser cheio de Deus aqui, do Espírito Santo, apenas em 3 louvores. Você tem que ser cheio do Espírito Santo todo dia, toda hora. Tem que estar na sua pele esse cheiro. Você tem que suar, sabe? O seu suor tem que transpirar o Espírito Santo.
Você tem que ter mudanças. As pessoas têm que ver que você verdadeiramente é um crente. E não apenas aos domingos. Em todo lugar. E Ele quer mudar todos nós. Nós vemos aqui, eu li muito Apocalipse essa semana. Eu vi João lá, numa dimensão do sobrenatural, ao qual nós tanto falamos aqui neste altar. Que os homens de antigamente viviam. E que Jesus diz que nós faríamos as obras iguais ou maiores do que Ele fez. E aonde estão as nossas obras iguais ou maiores? João entrou numa dimensão do sobrenatural em Apocalipse. Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava numa dimensão espiritual a qual eu desejo chegar. Porque o Espírito Santo, ele é profético. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1:10 que ele é, acho que é 1:10. Não, é 19:10. Vamos lá para vocês verem. Apocalipse 19:10. Fala assim, ó. João estava num momento, vamos ler o 9. Quando Deus arrebata João para o céu, para que ele escrevesse as cartas às igrejas, e tudo o que ia acontecer aqui na terra. E tudo isso que está acontecendo está escrito em Apocalipse. Então o presente e o futuro está aqui em Apocalipse, através da vida do apóstolo João, que saiu do nível natural e foi para o nível do espiritual do máximo. Que ele fala aqui: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o Espírito Santo é aquele que traz a profecia. E ele não quer trazer somente aquelas profecias que nós trazemos aqui no altar. Não, ele quer um nível maior, de você sair do natural e entrar lá no céu, como João entrou. João saiu da terra, e quando ele se viu, ele estava lá diante de um anjo. Quando ele se colocou aos pés do anjo, o anjo falou: não, eu não sou maior que você, não se proste a mim, se proste somente a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, eu quero dizer a vocês que esse espírito da profecia é fundamental em nossas vidas, para que nós sejamos justificados e perdoados de todo o pecado. Amém? Sem Ele, vocês são vazios, nós somos carnais, teremos atitudes carnais, porque não estamos em espírito. A palavra não se cumpre, porque você está na carne. A palavra de Deus diz que ela só se cumpriria através do Espírito Santo. Então, se alguma coisa na tua vida não está sendo cumprido ainda, começa a olhar para a tua vida e ver
aonde está faltando para que o Espírito habite e para que ele dê fruto e para que ele derrame poder, para que ele derrame os dons, para que você mude o seu caráter e, como falou lá em Apocalipse, que você seja o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Sem ele, queridos, eu marquei algumas coisas aqui. Sem o Espírito Santo, você não obedece a palavra. Uma pessoa na alma, pela vontade da alma, ela não obedece a palavra de Deus. Uma pessoa na carne, ela não perdoa ninguém. Ela não perdoa. A gente só consegue perdoar as pessoas pelo Espírito. Se você não tiver em Espírito, você vai ficar com mágoa no coração e você não perdoa. Se você não tiver o Espírito Santo, você estará tomando a ceia com problema com o seu irmão. Mas Deus está vendo todas as coisas. Amém? E nós queremos também que lá em Gálatas fala que o Espírito Santo, ele fala que ele nos dá o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando ele te domina nas suas atitudes, naquilo que você faz, naquilo que você vê. A sua vida completa é ele que domina. Quando você não deseja fazer algo, ou quando você faz algo errado, ele vai lá e conserta. Ele fala, não, vai lá e conserta isso daí. Sabe? Quando você erra, ele fala, não, vai lá e conserta isso daí. Ou quando você não quer perdoar, ele fala, não, vai lá, peça perdão. Quando você não quer obedecer, aí ele vai lá, te incomoda e fala, obedeça aos seus pais, obedeça à sua autoridade, obedeça aos pastores. Então, quando você começa a ter essa comunhão com o Espírito Santo, essa busca diária, com certeza você vai conhecer esse Espírito que nós acabamos de ler aqui em 2, que fala que é sabedoria, que é mistérios, que só Deus conhece. Quantos aqui querem conhecer a Deus? Amém? É muito fácil ver as pessoas que não têm o Espírito Santo. É só a gente olhar o que está acontecendo no mundo. Pessoa roubando. Você acha que tem o Espírito Santo? Não. A pessoa que mata, não tem. É só olhar. É pedofilia. É tantas coisas no mundo acontecendo. Você vê o quê? É a falta de quê? Do Espírito Santo. Amém? Agora, você fala, mas é só o mundo lá fora? Não. Dentro das igrejas também. Porque você pode estar aqui, mas a sua conduta, a sua vida, ela pode estar errada. Você pode estar tendo um namoro com fornicação e eu não sei, mas Deus está vendo. Aí você vai me dizer, eu estou em espírito, eu estou cheia do poder de Deus aqui. Não, querida, é mentira. Você não está cheia do poder de Deus. Porque se você está em pecado, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele se afasta do pecador. Então, se você estiver fazendo algo errado, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele se entristece. Ele se entristece com os seus pecados e ele se afasta. E quem toma conta da tua vida a partir desse momento já não é mais ele, é o diabo. Quantos aqui já não ouviram o diabo? Quantos aqui já não ouviram o diabo? A gente ouve o diabo direto, queridos. E quantos aqui não querem ouvir a Deus? Amém? Você acha que Deus, Ele ia nos criar para que a gente ficasse ouvindo só o diabo? Não. Ele quer uma dimensão muito maior. Ele quer que a gente ouça Ele. E como que nós vamos ouvir Ele? Através do Espírito dEle. Porque Deus está lá no trono. Deus não vai sair do trono dEle. Ele mandou o Espírito Santo. Que fala que Ele vai te consolar.
que Ele vai te dar entendimento, que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te dar conhecimento, que Ele vai te ensinar, que Ele vai te mostrar dentro da palavra o que é certo, o que é errado. Basta o quê? Nós termos comunhão com Ele. Amém? Aí você fala, mas é fácil ouvir Ele. É assim. A partir do momento, como eu falei, fala para sua alma ficar quieta. Quando ela começar a falar coisas que não tem nada a ver. Fala, não, eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer a respeito da minha vida, do meu casamento, do meu trabalho, do meu namoro. O que Ele tem a dizer. E não o que o amigo está dizendo. Não os conselhos errados, que tudo é normal, que tudo pode. Não. Se Deus deixou o nosso conselheiro, é para que a gente ouvisse a Ele. Amém? Então você precisa buscar isso. Vamos abrir lá em Apocalipse 1:10. Amém? Apocalipse. Vamos ler a partir do 9, que fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amém. Amém. O que João estava dizendo? Achei-me em espírito. Ele só ouviu a voz do Senhor porque ele estava como? Em espírito. Você, na sua alma, no seu normal, você não vai conseguir. Então, fala para sua alma parar, calar, e começa a ouvir o Espírito Santo de Deus. Sabe? Sabe aquele momento que você está lá, pensando nos problemas, nas dificuldades? Isso aí é a alma. Na hora que você está, ai, que dói aqui, dói ali, é a alma. Porque quando você entra nessa atmosfera, como João entrou, que ele foi para o céu, arrebatado, e viu tudo que estava para acontecer. Ele estava em espírito. E nós precisamos também, da mesma forma, querer isso. Nós falamos tantos aqui, Deus, eu quero ver o sobrenatural. O que é sobrenatural para vocês? É as coisas de Deus. É aquilo que Ele falou lá, que nós lemos lá em 1 Coríntios 2, lá 6, que fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né? Nem o coração penetrou o que Deus tem preparado para nós. É isso que é o sobrenatural. Que só pessoas espirituais, que a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Verdadeiro adorador em espírito e verdade não é somente você estar louvando aqui, não. É mais que isso. É muito mais que isso. Nós temos falado aqui nesse altar que é um novo tempo. E eu creio que é um novo tempo de Deus, a atmosfera nessa igreja. Isso também, eu digo, gente, busque os dons de línguas. Sabe por quê? Para calar a tua alma. Sabe por quê? A nossa mente, ela escuta o que nós falamos. Então, se você ficar falando o seu nome lá, fala o seu nome direto aí. Fala direto o seu nome.
o que a mente está escutando? Seu nome. Quando você está orando em línguas, a sua mente vai estar só ouvindo coisas espirituais. É a forma de você entrar numa dimensão espiritual. Então é muito importante calar a tua alma com as coisas que não deve, ou ficar pensando, tanto problema, tanta conta para pagar. Isso aí é a tua alma. E eu aprendi isso. Cala a alma. Porque isso não vai te trazer nada. Só vai trazer ansiedade, medo, emoções que vêm da onde? Da alma. Que é a voz de quem? Do diabo. Não quero ouvir mais isso. Eu quero ouvir o Espírito Santo de Deus. As coisas do Espírito, ele está lá, caladinho dentro de você. Querendo sair, querendo falar, querendo florar, querendo te mostrar e revelar coisas que você não sabe. Para a tua vida. Não é só, ora por mim. Ó, pastor, ora por mim. Ó, eu vou lá ouvir a palavra. Ó, não, é você. É você buscar ele. E quando ele falou que eu vou, mas não deixo vocês órfãos, meu Espírito estará com vocês todos os dias. E aí, o que você está fazendo com ele? Ou vocês só pegam ele no domingo, que nem a Bíblia. Vamos para a igreja hoje, Espírito Santo. Não. A sua vida vai mudar. Quando vocês entrarem nessa atmosfera diferente. Essa atmosfera que eu vi aqui nesta noite. Porque eu pedi para ele. Eu quero ver algo diferente. Eu não quero mais ter aquele olho natural, carnal. Não. Eu quero elevar ao nível mais alto do Espírito Santo de Deus para ver as coisas de Deus. Para quê? Para quando eu entrar numa guerra, eu saber aonde eu estou atirando. Porque muitas vezes nós entramos numa guerra e a Bíblia fala que a nossa luta é contra quem? Potestade, dominadores, né? Que estão nas regiões celestes. Você vê lá? Não. A gente enxerga lá? Não. Por quê? Porque não estamos no nível espiritual elevado. Mas se nós entrarmos, como eu falei, numa atmosfera e pedir ao Espírito Santo que nos mostre as coisas do Espírito, quando nós atirarmos, nós vamos acertar em cheio. Você não vai precisar mais ficar aqui, não, acho que é aqui, não. Ele vai te mostrar o lugar certo, aonde aquela potestade está, aonde aquele demônio está agindo na sua vida, e ele vai cair naquele momento. Por quê? Porque você vai estar em espírito. Você falou para a sua alma, cala-te, porque agora é eu e o Espírito Santo de Deus neste lugar. Lá no seu quarto. Quando a Bíblia fala, vai no seu quarto, sozinha, desliga tudo, porque perdemos tanto tempo em Facebook, internet e outras coisas. Mas pega aquele tempinho e fala, ó Espírito Santo, agora eu e você, porque eu quero ser como aqueles apóstolos. Porque quando eles foram cheios, o que aconteceu? Quando eles foram cheios e começaram a pregar o Evangelho, num dia só, o que Pedro fez? 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Isso é o quê? Unção e poder espiritual. Nós precisamos dessa unção. Nós precisamos desse poder. Para que as pessoas, ao nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo se manifeste. Não com a sabedoria humana, como nós lemos aqui, mas com a sabedoria de Deus. Nós temos que aproveitar, porque a Bíblia fala que um dia o Espírito Santo vai embora. Ai de nós, aquele momento que ele for embora,
Porque nós não teremos mais o privilégio de ter a manifestação do poder dele. Não vai ter quem me consolar na hora da angústia. Não vai ter aquele que vai te orientar, falar, não, querida, não entra nessa rua agora, que é cilada. Faça o caminho todo dia, mas hoje não, hoje vai por aqui. Por quê? Porque é comunhão com ele. Então, jovens, e o Espírito Santo diz a vocês essa noite, para de entristecer ele. Tenha uma vida de comprometimento verdadeiro com ele. O Espírito Santo é muito sério. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Eu digo mais. Muitas bênçãos vêm de Deus, mas o diabo ele também dá. Sabe por quê? Porque ele sabe como está a tua vida. E ele sabe que se ele te der, você vai, sair fora. Porque você está na alma e não em espírito. Você espera o momento da sua bênção. Opa, fui abençoada. Mas eu quero ver o que você vai fazer com a tua bênção. É para a glória de Deus ou é para a tua glória? Porque quando é para a glória de Deus, a bênção se multiplica. A bênção contagia. Quando é para Deus, como diz a pastora Eli, você, a mão direita dá, a esquerda não vai querer saber não. Ninguém precisa saber que você está abençoando o irmão. Ninguém precisa saber que você está dando uma oferta boa na igreja. Não. Quem tem que saber é quem? O Espírito. Aquele que vai interceder por você. Que vai levar Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo vai lá, Pai, abençoa. Abençoa o servo fiel. Então, queridos, que nessa noite, para nós encerrarmos, que vamos fazer a Santa Ceia, vamos ler lá em João 14, que será o louvor que nós vamos cantar nesta noite. Quantos aqui pode dizer, eu sou Espírito? Quantos aqui pode dizer, eu quero ser Espírito? Então diga, eu sou Espírito. Porque eu tenho uma alma e um corpo. João 14. Deus deu até um louvor hoje. Olha que glória a Deus. Gente, foi muito... É coisas maravilhosas esse Deus mesmo. Eu falei para a Gabriela assim... Gabriela, ela estava tomando banho para vir para a igreja. Eu falei, Gabriela, aquele louvor assim, assado, como que é mesmo? Aí eu falei, depois eu vejo. Aí eu fui na Bíblia, comecei a procurar. Aí eu vi aqui, eu vou ler, aí vocês vão lembrar do louvor, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vos sabeis que o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesse conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conhecereis e tende visto. Aí no 10 fala assim, não
crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fará as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Deus maravilhoso. Jesus aqui confortando os discípulos. Fica tranquilo, porque eu estou indo e vou preparar o lugar para vocês estarem comigo. Então, queridos, nessa noite nós vamos louvar. E quando você estiver louvando, você vai declarar com todo o seu fôlego de vida, que fala assim: Pai, obrigada, porque eu creio que o Senhor está preparando um banquete para nós cearmos juntos, não mais aqui no mundo natural, mas no mundo espiritual. Amém? Então, todos que são filhos de Deus, fiquem de pé e vamos louvar agora em nome do Senhor Jesus. Lembra-te do que Ele prometeu. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, o Filho, e glória a Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Então, antes de nós cearmos, vamos louvar este louvor. Enquanto você estiver louvando, vocês vão refletindo. E peça ao Espírito Santo para ensinar a vocês a ter essa sabedoria, a ter esse conhecimento que só vem do nosso Senhor Jesus. E que só Ele pode te dar. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai
e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Só os olhos, declare. Aquele que crê nos seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, e se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós cearmos, como a gente sempre faz aqui na comunidade, se você que já está vindo na comunidade há algum tempo e deseja hoje se membrar a esta comunidade, nós queremos te receber nesta noite como membro. Se você deseja, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém que ainda não é membro, amém? Graças a Deus. Então nós vamos cear. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, e partiu, lhe deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue.
derramado em favor de vós. Amém? Então, todas as vezes que nós cearmos, nós estamos declarando que nós temos uma aliança de sangue com Jesus Cristo. Amém? Então, vamos estar passando a ceia agora em nome do Senhor Jesus. Pastor Robson. Pastor Robson ora pelo pão. Pastor Luiz pelo vinho. Amém. Meu Deus e eterno Pai, diante da Tua santa e maravilhosa presença, Deus, nós apresentamos diante do Senhor, meu Pai, esse pão agora que se torna Sua carne, ó Deus. E Pai, em nome de Jesus, quando nós ingerimos esse pão que se torna Sua carne agora, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, venha nos curar, ó Pai. Que o Senhor venha nos limpar, Senhor, tirar todo o peso do pecado, Senhor. Que o Senhor venha nos sarar, meu Pai, de toda e qualquer, meu Pai, enfermidade física e espiritual, Senhor. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que, Senhor, através disso, um santo e poderoso Espírito Santo permaneça conosco todos os dias nas nossas vidas, ó Deus. Então nós, meu Deus, diante do Senhor, consagramos esse pão agora que está na Sua carne, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Da mesma forma, Senhor, apresentamos diante de Ti, meu Deus, esse suco de uva, que nessa hora, meu Pai, representa o Teu sangue, Jesus. Meu Deus, o Teu sangue foi derramado, Senhor Jesus, em favor, meu Pai, de toda a humanidade. Senhor, aquela cruz era o nosso lugar, Senhor. E o Senhor se fez morte para que nós pudéssemos ter vida. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este privilégio. Quando bebermos, meu Pai, deste suco de uva, meu Pai, que recebamos a Tua vida em nós. Que venhamos, meu Pai, diminuir para que o Senhor cresça. Que nessa noite, meu Pai, ao cearmos, quando olharmos para dentro de nós, que nós não venhamos encontrar a nós mesmos, mas venhamos encontrar somente o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, faz morada em cada um de nós nessa noite. O Senhor, em toda a Tua grandeza, meu Pai, ainda assim o Senhor escolheu a nós como Sua morada. O Senhor escolheu a nós para morar, Deus, dentro de cada um de nós. Que isso seja real nas nossas vidas, assim como o sangue que corre em nossas veias, meu Pai. Seja real, meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo, meu Pai. Sela isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te pedimos e te adoramos e te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Possa servir, João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Isso. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
amar, ser amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Com essa mesma unção, eu quero que você, antes de você cear, se você tiver com algum problema, eu gostaria que todos ficassem de pé agora, independente se você está tomando ceia ou não. Agora é uma hora de reverência ao nosso Senhor e não é hora de conversas. Então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão ou está magoado, agora é o momento de você, antes de tomar a sua ceia, de você ir trocar o seu cálice com ele. Amém? Troca o cálice. De repente, fala assim, a pessoa nem sabe que ela te magoou e você está magoada com ela. Aí vai lá, troca o cálice e renova a aliança com essa pessoa nessa noite. Não deixa passar isso hoje, porque amanhã você não sabe se você terá esse tempo, né? Amanhã pode ser tarde demais e você não teve tempo de conserto. Então, vai até essa pessoa e troque o teu cálice para que nós possamos tomar a ceia corretamente. Eu creio que se o Espírito Santo falou isso é porque existe algo que precisa ser acertado nesta noite. Aleluia, Jesus. Glórias eu te dou, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória e de toda a majestade. Não há outro como a Ti. Então, comamos todos agora o pão que simboliza o corpo de Cristo. E bebamos o suco que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se entregue agora a Ele, ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia, do Espírito.
Sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Vem dos quatro ventos soprar, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com teu fogo e toma o teu lugar, sopra em nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, Espírito. Só piano. Vaso novo, enche. Só piano. Halamalassuri canta labás. Enche o teu vaso, Deus. Renova o vaso. Enche o poder. Derrama a tua unção. Vem sobre a tua filha, Espírito Santo. Todo o ministério clamando. Todo o ministério de louvor clamando. Todo o ministério clamando. Todo o ministério clamando. Clamando. Tem Deus, o poder, o poder de Deus nesse lugar. Espírito Santo,
Enche do vaso. Enche o seu vaso, Deus. Vai enchendo do teu poder. Faz arder, Senhor. Unge os teus filhos. Faz arder, Senhor. Ele canta. Clamando. Batiza. Aleluia. Batiza. Que haja fogo, Senhor. Que haja fogo, Deus. O mesmo fogo que estava ali, meu Pai, com os teus servos em Pentecostes naquela noite, aquelas labaredas de fogo da parte do teu Espírito, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. Aleluia. Você que tem clamado, você que tem orado para ser cheio do Espírito Santo, você tem orado por isso. Você vai levantar sua mão, é nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você não precisa sentir, você tem que crer. Você tem que crer. Você levanta a sua mão e fala: Deus, eu creio, meu Pai, porque a tua palavra, meu Pai, nos traz a certeza da promessa do teu Espírito Santo. Aleluia. Desde os teus profetas declarando que viria, meu Pai, o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Filha do Espírito. Renova a unção. Cala, Senhor, a voz. Cala, Senhor, a voz da alma nessa noite. Em nome de Jesus. Faça o teu filho e a tua filha agora ouvir só a tua voz. Só a tua voz. Faça eles esquecer de tudo que é natural. De tudo que é natural. De tudo que é natural. Tudo que é natural agora, meu Pai, faça eles olharem para o Senhor agora. Espírito Santo, assim como, meu Pai, como temos clamado, eu também tenho sede pelo teu Espírito, meu Pai. Eu não aceito, meu Pai, viver, Senhor. Eu não aceito, meu Pai, viver nessa terra andando se eu não tiver o teu Espírito, meu Pai. Eu preciso do teu Espírito Santo em mim e através de mim, para a glória do teu santo nome. Oh Espírito Santo de Deus, quantos creem, levante as suas mãos e comece a falar com Ele. Começa quebrando essa barreira do medo, da vergonha, da inibição. Você fala: é hoje, Espírito Santo, é hoje que o Senhor marcou esse encontro comigo, para o Senhor me marcar. Abra a tua boca e fala: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma minha vida, toma minha vida, toma minha vida, toma minha vida. Existem mais pessoas aqui que têm clamado por esse Espírito Santo. Deus. Existem mais pessoas. Você não pode se contentar sair daqui sem esse Espírito Santo. Se entrega a Ele essa noite. Espírito, jovens, Espírito, jovens, busque agora que desce som do Espírito Santo como fogo. Feche os teus olhos. Vem como em Pentecoste. Vai sobre essas mentes, Pai. Entra nessas mentes. E enche-me de novo. Espírito. Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer muito mais na vida de vocês. Amém? Que não pare por aqui. Que você continue nessa mesma atmosfera na tua casa. Lá no seu quarto. No momento, você e Deus, sozinhos, continue buscando esse mover, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando os dons do Espírito Santo, ouvi-lo. Vocês jovens, a palavra de Deus diz que os jovens nos últimos tempos teriam visões.
Então busque as visões do Espírito Santo, que os velhos sonhariam e que todo o povo de Deus seria um povo profético. Então, nós vivemos um tempo profético, que vai sair das suas bocas somente coisas do Espírito. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Glória a Deus. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, querido Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, pelo privilégio de estarmos aqui ceiamos e declarando que o Senhor está nos preparando uma morada, onde não haverá mais dificuldades, problemas, dores. Por isso nós nos alegramos. E também nos alegramos porque temos a certeza que nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca nos deixou só. Aquele que está conosco todos os dias das nossas vidas. Aquele que nos renova a cada manhã. Que nos dá o fôlego da vida. Que nos dá poder. Que nos dá a cura. Que dá a transformação de caráter. Que consola no momento difícil. Para todas as ocasiões das nossas vidas, nós temos um grande amigo, Espírito Santo de Deus. Aquele que nós amamos e que nós devemos pedir todos os dias, nos ensina esse amor ágape, esse amor incondicional, de nós olharmos para o nosso semelhante e verdadeiramente dizer: nós te amamos, porque só uma pessoa em espírito consegue amar o próximo, porque não é amor fraternal, não é amor sexual, é o amor ágape, que só Deus pode nos dar. E o Espírito Santo quer colocar esse amor dentro de você. Peça a Ele: eu quero amar meu próximo. Porque se você amar o seu próximo, você pecará menos, você ajudará, você pregará o Evangelho, você fará todas as coisas que Jesus fez e obras maiores. Amém? Glória a Deus. Pai, nos leva para os nossos lares agora, Senhor. Cheio da tua unção, no teu poder. Dá visões, dá sonhos nessa noite, Deus. Como nós oramos aqui, acorda aquele que precisa ser acordado para orar, para te buscar. Em nome do Senhor Jesus. Incomoda aquele que estiver fazendo algo que não te agrada, mas fala no íntimo. E que eles lembrem todo dia. E fale todo dia: alma, fica calada e deixa eu ouvir o Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo e o amor maior do mundo, que é de Deus, esteja conosco até o dia de Jesus Cristo nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí, aleluia! Ser cheio do poder. Fala pro seu irmão: você é cheio do poder de Deus. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito de Deus,
Lui, lê isso em voz alta. Os meninos falam você, né? Como é que vai saber que eu tô Tem vergonha.